Boa noite! E hoje nós estamos aqui em mais uma live. Nós vamos falar hoje sobre vícios. Bom, eu sou a Roberta Coelho, hipnoterapeuta daqui do Mato Grosso do Sul, de São Gabriel do Oeste. E hoje nós vamos trazer aí esse assunto interessantíssimo sobre vícios e vários tipos de vícios. Vícios em bebida, vícios em cigarros, em drogas pesadas, em pornografia. Fala baixinho, se não é capaz que o Instagram corta a gente, né? Pessoal, mande os aviãozinhos aí, ó, pros coleguinhas. Chama pra nossa live, vai ter muita coisa bacana para poder compartilhar com vocês. E agora eu vou chamar minha colega aqui, a Grace, e depois a nossa convidada especialista, a Luciana, vai estar aqui para falar, compartilhar conosco aí sobre os maiores detalhes sobre a hipnoterapia. Deixa eu... Então, não é aqui. Aqui, achei. Vamos ver. Pessoal, nós também temos a nossa página no YouTube, que é o Hipnopapo. Lá nós queremos fazer crescer, né? Com vários, deixa eu ver aqui. Curte lá, vai lá, curte. Sempre nós vamos começar a colocar mais conteúdos, falando mais sobre o tratamento com hipnoterapia, falando sobre as demandas que tem aí. Cadê você? Ah, você tá aqui. Opa, aqui. Aí, chamei. Vamos lá. Cadê a Graciele? Dutra, do Mato Grosso. Eba. Tem seu atendimento lá. Olha, internet é uma coisa, gente. É uma coisa louca. Grace, manda para mim aí, você quer participar, que é mais fácil, né? A gente não consegue se entender com essa internet da vida. Complicado, né? Grace, agora vai. A gente aperta umas 10 vezes aqui, pessoal. Quem for fazer uma live uma vez na vida vai ver o sofrimento que é estranho. Olá, Grace, tudo bem? Oi, extraordinária noite para todas. Ô, sofrimento, né? Meu Deus, que dificuldade. Deixa eu arrumar aqui. Ai, Aqui. amém. Vamos lá, hoje nós vamos... Se apresenta aí, Grace. Ai, eu sou Graziele Dutra, hipnoterapeuta de Cuiabá, Mato Grosso. É uma honra estar aqui com vocês mais uma vez, e dessa vez com um assunto tão importante, vícios. Né? O que são vícios, como eles se representam aí na nossa vida, como eles se apresentam. Muita coisa boa hoje. Isso E aí, aí, um Rô, por que assunto que muito você tá de interessante. azul? Qual que é o nosso azul aí? Conta para todo mundo. Qual que é a nossa... Então, né, nós estamos na campanha. Acho melhor você dividir essa história com todo mundo, enquanto eu chamo aqui a nossa convidada. O que você acha? Aí? Nossa homenagem, né? Homenagem, Uhum. todo mês nós falamos sobre a cor do mês. Nós sempre colocamos aqui, se vocês prestarem atenção, sempre colocamos a cor da nossa roupa referente ao que é o tratamento, para alertar com relação ao tratamento daquele mês, o que segundo o Ministério da Saúde, aí vai colocando para todos, né? Deixa eu chamar. Enquanto isso, vou chamar a Luciana, Isso. especialista no tratamento de vícios. Deixa eu Vícios. aqui me Tudo virar bem. com aqui. Vamos ver. Olá, Luciana. Está ao contrário a sua tela. Oi! Já Boa arrumou. noite. Boa noite. Fala da sua cidade. Conta um pouquinho aí de você. Eu sou de Adamantina, interior do estado de São Paulo, né? Estou feliz pelo convite que vocês fizeram em estar participando aqui com vocês e para falar, né, sobre esse tema que cada dia mais, né, as pessoas sofrem com esse tipo de problema e cada vez menos as pessoas entendem, né, o que podem fazer para se livrar deles. Muito bem.
Fora também as críticas, né? Exatamente. E também, né, para quem ainda não me conhece, eu sou neuropsicanalista e hipnoterapeuta. Fala alguma coisa, Grace? Então, a gente estava falando aqui que todo mês nós usamos uma cor de acordo com a campanha do mês. Nós estamos no mês de março, a cor é o azul escuro, e é a campanha de prevenção de câncer de colo retal. Então, a gente sempre diz, né? Se olhar é importante, se tocar é importante, a prevenção é muito melhor do que um tratamento. Então, vai a dica aí para todo mundo, se olhar, se amar, prevenção é auto-amor. Bem-vinda, muito bom estar aqui mais uma vez e queremos também que as pessoas que estão participando aí possam mandar suas perguntas. Nós vamos começar com algumas perguntas, mas vocês também podem participar. Vamos lá? E convide essas pessoas que você conhece. Sim, vamos mandando para todo mundo. Vamos já vícios, vários parar os tipos, aviãozinhos aqui, exatamente, para todos os tipos. E a Luciana veio aqui falar, tirar todas as dúvidas, falar com a visão da hipnoterapia em relação a esse tratamento, né, que a hipnoterapia consegue alcançar com as pessoas que têm vícios. Qual é a definição de vício, Luciana? Fala para mim aí, para poder... Vamos falar para o leigo, né? Vamos lá. Vamos lá então, gente. O vício nada mais é do que tudo que eu faço de forma exagerada e constante que me gera dependência, me trazendo prejuízo a médio e longo prazo. Então, o vício nada mais é do que um mecanismo que a pessoa busca prazer para correr da dor que ela está sentindo. Só que o grande problema é que as pessoas não sabem qual é essa dor, né? Elas sabem que existe um vazio, geralmente as pessoas falam, eu sinto um vazio, mas elas não sabem como é o nome desse vazio, como esse vazio foi para lá. Então a gente tem que lembrar que todo o excesso está escondendo uma falta. E é essa falta que gera essa dor. E é essa dor que faz com que a pessoa busque prazer de forma constante, né? Excessiva e se tornando dependente daquilo, mesmo sabendo que aquilo pode devastar a vida dele. Olha que interessante, né? E deixa eu te perguntar, com relação ao vício, as pessoas têm consciência, estão conscientes, né? Porque nós vemos, assim, pessoas, elas estão meio conscientes. Eu pego o exemplo do fumante, né? Ele sabe que o cigarro algum dia vai acontecer, sabe que vai acontecer, né? Que vai ter problemas, saúde física, que vai acarretar com relação ao uso aí do cigarro. E essa pessoa, quando ela não quer se tratar, e aí só a família quer, o que você me fala? Ou também para drogas pesadas, né, Luciana? O que você fala? Como é que é quando a pessoa chega, em vez de a pessoa, vai a família? Então vamos lá, ó. O que acontece? As pessoas, elas têm uma leve impressão de consciência sobre o vício, né? Porque, às vezes, no caso do fumante ali, ele sabe que vai fazer mal, mas ele não está passando mal ainda. E nós, seres humanos, a gente é motivado mais pela dor, né? Então, até que eu não esteja sofrendo demais com aquilo, eu vou manter aquele vício, né? Então, as pessoas, elas se auto-enganam o tempo todo. E aí, o que acontece, Roberta? Quando a família enxerga que aquela pessoa já se tornou um dependente, está viciado, e o viciado em si, ele não quer se tratar. Por que ele não quer se tratar? Porque ele acredita que ele não consegue. Apesar dele verbalizar o tempo todo de que, quando ele quer, ele para, né? Isso a pessoa fala tentando se convencer e fazendo com que os outros se convençam disso também. Mas a realidade é que a pessoa, ela sabe o tamanho da dependência que aquilo gera. Então, e a pessoa que tem o vício, ela já tentou em alguma vez se livrar.
Só que geralmente as pessoas tentam da forma errada. Elas buscam, né, tratar sintoma e não causa. Então, a pessoa que é dependente, ela está ali frustrada já, então ela prefere dizer que não quer o tratamento, que ela está bem daquele jeito. Né? E aí, o que a família faz? Se desespera, né? Muitos, o que fazem? Dependendo do tipo do vício, interno. Eu não tenho nada contra internação, mas a internação, ele vai tratar, vai fazer com que a pessoa assim, desintoxique o corpo, mas e a mente? Quem é que trata? Né? Sim. Então, o que a família precisa? Eu vou dar um exemplo do que acontece no dia a dia, em consultório. A família me liga e fala, olha, meu filho tem determinado vício, já fiz de tudo, já tentamos de tudo, só que ele não quer o tratamento, Luciane, e aí? E aí eu digo, traga ele para uma consulta de análise. Depois da consulta, no final, ele vai decidir se realmente ele não quer, se ele realmente acha que não precisa ou se ele quer. E aí o que acontece, meninas? Essa pessoa vem contrariada e é muito engraçado que eu faço a pergunta, o que te traz aqui? Minha mãe, meu pai, minha família, a esposa, namorado, namorado, né? Eles são claros, tipo, eu nem sei o que eu estou fazendo aqui, né? E aí, consulta toda ali, a análise se desenvolve e no final eu faço a grande pergunta. E aí? Você decide ficar do jeito que está ou você decide se livrar disso? Luciano, eu quero me livrar disso o mais rápido possível. Então, quando a pessoa entende que existe uma saída e que é muito mais fácil se livrar da dor do que do vício, a pessoa aceita o tratamento. Sim, verdade. Olha o poder que a hipnoterapia tem. Porque ela vem, ela traz o quê? Eu vou na causa. E essa primeira consulta, esse primeiro que nós chamamos, nós aqui, que é análise de caso, ou pré-talk, que nós, entre hipnoterapeutas, falamos, é conversar com a pessoa. Ela traz essa demanda. Ah, eu tô aqui porque fulano mandou eu vir, mas eu não quero vir. Peraí, eu vou te mostrar como é que funciona. E o que você falou é incrível, porque realmente a pessoa sabe o vício que tem, sabe que um dia pode acontecer algo que não é nada agradável na parte de saúde física e ela acha que ela pode parar a qualquer momento. Isso é verdadeiro. Isso é um pensamento que eles têm, que acham que vai poder parar a qualquer momento, infelizmente. Só que os vícios não estão só em cima de cigarro, drogas pesadas, né? Nós temos, hoje, todo mundo está desenvolvendo todos os tipos de vício. Nós temos vícios aí em pornografia, na internet. Pessoas que ela não consegue mais conversar, verbalizar dentro de casa. Focado ali, ó, só no celular. Não fala, não olha para os lados. E hoje tem vários vídeos a gente vê, pessoal, principalmente hipnoterapeuta postando, mostrando. Eu vi um vídeo esses dias que o cara estava no celular dando comida pro filho pequenininho. Também vi. Aí depois, a hora que ele olha, o menino tá grandão. Ô pai, você tá me dando... Porque passou Comida na boca? tempo. E o guri já cresceu, já adolescente. Passou o tempo e você não viu. Isso é o vício. E esse vício, que a gente chama, né, dentro até da psicanálise mesmo ali, é a nomofobia, né, que é o vício excessivo ali no celular que todo mundo está tendo. Mas por quê? Tá todo mundo correndo. Qual é a dor dessa pessoa? Não está dando conta de lidar com a realidade dela. A realidade está difícil, então deixa eu viver um mundo de faz de conta. Deixa eu ver o mundo das pessoas que aparentemente têm uma vida melhor do que a minha. Né? E elas passam a esquecer da vida real dela, porque a vida real dela gera dor, é estressante, tem desafio. Né? A vida real dela tem cobrança. Na internet não tem nada disso. Na internet é um mundo de faz de conta, na grande maioria das vezes. E as pessoas estão cada vez mais viciadas, só que elas não estão tendo essa consciência de que isso é um vício, que vai fazer com que a longo prazo elas percam família, saúde, trabalho, né? Elas vão perdendo a vida, elas vão deixando de viver. Isso é um perigo muito grande. Exatamente. Isso mesmo. Alguma pergunta, Grace?
Você tem atendido mais pessoas, adolescentes, adultos, homens, mulheres? Quem que tem buscado mais essa ajuda? Olha, antigamente, as mulheres buscavam mais ajudas. Não só por vícios, mas outras questões. Tudo. Mas no último ano, o número de pacientes masculinos aumentou muito. Então, na grande maioria das vezes, pacientes que procuram, né, que buscam tratamento para vícios, são os masculinos. Né? Então, são os homens, adolescentes. Então, o que está aparecendo é muito adolescente com vício de jogos, né? Ou celular. Então, tem adolescentes ali que eles estão entrando em um buraco sem fim. Esses joguinhos agora que está prometendo pagar muito, né? O que tem de jeito. Não é só adolescentes, não, adultos. Sim, adultos caíram nisso daí. E aí a pessoa entra e ganha, e aquilo vai indo, e quando ela vê, ela está em banco fazendo financiamento, ela está deixando de viver ali a vida dela e gastando o que tem e o que não tem para satisfazer um prazer, né? Que é um prazer só no momento, depois vira um caos total, né? Exatamente. Então, é um público variado. E muitos, o que está aparecendo muitos também, é vício em medicação. Esse está sendo campeão, principalmente nas mulheres. Isso é verdade. O hábito de tomar um comprimidinho, né, para resolver o problema ali, para dormir melhor, sem buscar a causa disso, né? Que é tratar sempre o sintoma e não busca por que está tendo problema para dormir. Por que está tendo uma crise de ansiedade? Não, eu tomo um remédio, eu vou tomar nem que seja um Dorflex para dormir melhor. E daqui a pouco a pessoa está viciada em Dorflex. Ah, não, mas é só um Dorflex, não tem problema. E quando você olha, ela já não dorme mais. Você precisa ter aquele comprimidinho, né? O vício do comprimido para qualquer coisa. E é até engraçado, né? Se não fosse trágico, é que a pessoa sabe que o comprimido nem está fazendo mais efeito, mas ela está tomando a medicação. Exatamente. Exatamente. Então, o tamanho da emocional. dependência, exatamente isso. E como você falou ali, você falou essa dificuldade que as pessoas têm de dormir, né? Que é a grande queixa da maioria das pessoas. Tem uma medicação em específico que eu acho que vale a pena, porque tem muita gente que não sabe, né? E essa medicação, ela se tornou a queridinha. É o queridinho do momento. Tanto de alguns profissionais que não têm ideia do efeito viciante, dependente que essa medicação causa, quanto das pessoas, né? Isso, que vão ali na onda. Então, a vizinha tomou, a colega está tomando e deu certo, né? E as pessoas estão comprando, que é o Zolpidem. Né? Sim, O Zolpidem, bem famosinho mesmo. Bem famosinho, tem muita gente aí tomando, e esse remédio, ele é uma droga hipnótica. Então, ele é uma droga hipnótica. Então, tanto é que a pessoa tem que tomar e deitar imediatamente. Caso contrário, ela perde a noção da realidade. A parede sai do lugar, ela conversa com a cama, ela realmente sai do mundo real e vira o mundo da imaginação. Né? E é isso que gera dependência. O Zolpidem não faz dormir. O que acontece é que ele mexe com a estrutura neuroquímica ali do cérebro, gera aquele relaxamento. Mas se a pessoa ela se mantém acordada, ela sai da realidade. Ela vai para um mundo onde ela não sente aquela dor. Né? E é isso que gera aquela sensação de prazer. Então, todas as vezes que eu não estou conseguindo lidar com uma situação, o que eu faço? Tomo o Zolpidem. E aí, a pessoa... Né? Exatamente. Então, o Zolpidem, ele é uma medicação que ele tem que, quando prescrita, que eu, Luciana, se eu tivesse o poder de tirar essa medicação do mercado, eu tiraria, porque isso é catastrófico, que eu atendo de gente viciada nessa medicação. E eu costumo dizer que esse vício é mais sofrido do que a própria droga em si. Né? Cocaína. Exatamente. Né? Por quê? Porque é algo fácil para comprar. Né? Você está
ali, ninguém vai te crucificar porque você está comprando os outros que tem. Olha É algo isso. com receita. Alguém, uma autoridade te autorizou a usar aquilo. Exatamente. Então você está amparado ali, que é algo legal, é com receita médica, é tudo bonitinho. Então você, tipo assim, não sou eu só estou cumprindo essa Seguindo o que ele receita. falou. Exatamente. Exatamente. Então, Você quer melhor do que para a mente humana fazer uma coisa que quer e que se der errado coloca a culpa em alguém? Isso é maravilhoso para a mente humana. É fato. Então, é uma dependência que gera um vício que gera uma dependência muito maior do que o da cocaína, por exemplo, né, que eu citei aqui. E o que me revolta muitas vezes é que os profissionais, né, os médicos que passam isso, muitos nem são da área da psiquiatria, né, e eles prescrevem como se fosse água isso daí. E eles não sabem o efeito, o dano a nível cerebral e emocional que isso causa. Então, é uma medicação que, se for prescrita, deveria ser usada no máximo em até 4 semanas. Passou de 4 semanas, você se torna um dependente dessa medicação. olha, Isso gera perigo, outras né? dependências, outras patologias emocionais, principalmente a depressão. Então, a pessoa que toma, Olha precisa isso. de cuidado urgente para se livrar disso. Olha Nossa. isso. E você atende, não sei se você quer compartilhar, né? Você atende alguém assim da área da saúde, querendo se livrar desse vício, sim ou não? Sim, atendo. Olha isso, Né? gente. Atendo próprios psiquiatras, tem um que é psiquiatra, atendo médicos, atendo farmacêuticos, atendo muita gente que começou o uso sem saber da proporção do risco que essa medicação causava. E olha só, a facilidade. Isso nós trazemos, quando nós fazemos a análise de caso, nós trazemos essa questão também da autorresponsabilidade para a pessoa que passa conosco. Isso é muito importante, o que ela falou, e até o que a Grace aqui colaborou, quem deu a receita? Alguém de autoridade. Nós não estamos aqui, de maneira nenhuma, falando que eles não sabem o que estão fazendo. Não é isso. Espera lá, não é bem isso. Existem pessoas que têm a sua necessidade, mas é dentro do prazo que até ela comentou aqui. Sim, E acabou. exatamente. Mas assim, a pessoa, não deu certo, tô viciada, a culpa é do fulano. Ó, responsabilidade não é minha. E muitas pessoas se comportam dessa forma. Porque uma das coisas que nós principalmente conversamos você realmente quer se livrar disso? Quando a gente fala, você quer se livrar disso? Não, automaticamente eu estou trazendo a pessoa para a responsabilidade. Falando assim, realmente você quer se livrar disso? Então, tá. Nós temos aqui a maneira de você conseguir chegar lá, porque nós vamos na causa. E é muito, assim, um conforto, né? Vou tomar aqui um remedinho e vou ficar aqui de boa. Meus problemas vão se resolver por si só. E não vão. E não vão, na verdade, você vai criar mais problemas, né? Eu costumo dizer assim, ó, e como a Roberta falou, acho que vale a gente enfatizar isso. A gente não está aqui falando mal de prescrição de medicação, né? Cada profissional, ele estuda para auxiliar o paciente da maneira que ele aprendeu, né? Existem casos que realmente precisam ser tratados com a medicação, só que o que vale a gente ressaltar é que, a nível emocional, quando se trata de patologia emocional, só a medicação não vai resolver o problema, vai amenizar sintoma. Então, principalmente as pessoas que estão em uso de medicação psicotrópicas, elas precisam ter esse acompanhamento. Porque enquanto a medicação ameniza sintoma, a terapia ali, ela vai tratando a causa, até que a pessoa ela tenha condições de ficar sem a medicação. Então, agora, se a pessoa, né, só fica com a medicação, ela vai viver de muleta para o resto da vida. Exatamente. Ela vai conviver com o problema. Ela não vai se livrar do problema nunca. Eu quero até compartilhar com vocês aqui uma situação. Me chegou uma vez um caso que um homem, ele mais de 60 anos, com uma depressão de não sair da cama. E aí
aquele momento conversando ali, que quem trouxe foi o pai, a mãe, querendo, né, vamos tratar, e ele, infelizmente, extremamente viciado em todos os remédios para poder dominar toda aquela depressão, né? E ansiedade, enfim. E aí, eu conversando, vocês estão me ouvindo? Tá. Conversando com a família, o que que eu vi ali? Tanto o pai quanto a mãe, já acima dos 70, 75 anos, tomavam um remedinho, porque não dá, não pode ficar chorando toda hora. Gente, eu parei, como assim? Não pode chorar, porque assim, era muito emotiva. E daí começou a tomar um remedinho. E o pai era muito nervoso e começou a tomar um remedinho para controlar. Olha só, gente. E aí a pessoa passa depois uma vida inteira sem expressar sentimentos? Passa uma vida inteira sem o que chorar, sem sentir? Porque muitas das vezes, uma vez até compartilhei com a Grace aqui, em alguns momentos da nossa vida, o chorar é resgatar a força interior para você poder ir à frente. E além, às vezes meia hora de choro já dá o suficiente para você falar, bora, agora vamos embora. Agora já foi, já esvaziei aqui e tá tudo certo. Porque, infelizmente, dentro da sociedade, as pessoas falam, é muito feio chorar. Não é? A Luzia está perguntando aqui, gostaria da abordagem de distorção de imagem corporal em jovens. Interessante isso aqui, Luzia. Distorção corporal. Gostaria da abordagem de distorção de imagem corporal em jovens. Olha, Luzia, isso daqui é tema para uma live inteira. Porque o que acontece? Quando o adolescente ele tem uma distorção da imagem corporal, né, isso está sempre envolvido com o emocional. Então, primeira coisa, é o perfil de um adolescente totalmente inseguro, né? E essa insegurança é gerada sempre por uma falta. E quando a gente fala em falta, a gente tem que entender que existe dentro de cada pessoa uma criança. E a nossa criança, ela precisa estar sempre bem, ela tem que ser curada, ela tem que ser tratada. A grande maioria das pessoas, elas carregam dentro de si uma criança, mas uma criança ferida. E por que uma criança ferida? Né? Doente. Por quê? Porque lá na infância, ela não conseguiu aprender a lidar com as emoções. E eu sempre digo o seguinte, quando a gente nasce, todo mundo se preocupa em nos ensinar a falar, a andar, a comer. Sim. Mas nunca ninguém se preocupou em ensinar a gente a entender o que a gente sente. Geralmente, quando uma criança faz birra, o que os pais fazem? Bate, manda calar a boca, fica quieto. E não é esse caminho. Choro. Né? Engole, gente, engole o choro. É terrível. Eu tratei uma pessoa gaga, anos de gagueira, por conta de um engole e choro. Muito comum. Entende? Isso mesmo. Né? E aí, depois que ressignificou isso, a pessoa sai falando normalmente. Sabe? Então, essa distorção de imagem pode ser, sim, de causas emocionais, e dependendo do tipo de patologia que a pessoa tem, a própria medicação gera distorção de imagem também. Então, é algo que a gente precisa analisar mais a fundo. Cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. É incrível a respeito da medicação que... interessante isso daí, viu? Eu confesso que eu não sabia. Olha, na verdade, se a gente for enumerar aqui todos os efeitos trágicos que uma medicação dessas causa na pessoa, né, a gente ficaria aqui várias horas enumerando. É lógico que cada organismo tem uma forma de reagir, né? Mas no final das contas, são mais prejuízos do que benefício. Por isso que é importante um acompanhamento junto, né? Esse acompanhamento emocional ali, essa terapia emocional, para que a pessoa ela consiga ser independente da medicação o quanto antes. Isso mesmo. É fato. Tudo está na criança, na verdade, né? Eu acredito que eu nunca tratei ninguém que a causa não estivesse lá na criança. Eu assim, desconheço. Porque mesmo que tenha acontecido algo no hoje, a pessoa já é adulta, quando você vai buscar, é o que você falou, é algo que faltou lá na infância. Faltou o quê? É isso que a gente vai buscar, resolver, ressignificar, acolher aquela criança, para que o adulto esteja bem hoje.
E Exatamente. o vício principalmente, o vício é totalmente a busca de algo. Eu fumei muitos anos e era assim, terrível. Muitas vezes eu falava, eu vou parar. E eu jogava o cigarro fora, o isqueiro. De noite, gente do céu, eu fazia meu marido levantar para sair para comprar cigarro em posto. E era uma coisa aterrorizante, mas era aqui dentro. Depois que eu achei tudo, tratei, ressignifiquei, chegou um dia que eu falei, não preciso mais disso. Acabou, foi assim, ó, já foi. Então, enquanto a gente não olha para cá e resolve o que está dentro de nós, acolhe a nossa criança, entende por que ela está buscando ali no vício essa falta, para resolver aqui, ela vai continuar com essas muletas, né? Qualquer tipo de vício, seja na comida, seja no que for, é um vício. E ela está buscando aquilo porque algo está faltando. Sim. Eu costumo dizer que todo vício é um vício, não importa qual é o tipo do vício. Exatamente. A causa dele sempre é uma falta, né? E como você falou, todo adulto que tem algum tipo de problema, e quem é que não tem, carrega dentro de si uma criança ferida. Não tem jeito. Não existe pessoa que fala assim, a minha infância, eu recebo pacientes que falam assim, nossa, Luciana, mas a minha infância foi ótima. Eu não sofri traumas. Mas a pessoa tem uma ideia distorcida do que é trauma. Trauma não é só abuso, trauma não é só uma tragédia, gente. O trauma pode ser um olhar diferente, um abraço que você esperou e não recebeu, sabe? É um cala-boca, um fica quieto, a falta de tempo. E principalmente relacionado aos vícios, sempre, geralmente, se a gente fazer uma análise assim, por cima, né? O vício sempre está relacionado a um sentimento de abandono ou de rejeição. E na grande maioria das vezes é relacionado à mãe. Sim, exatamente. Olha que incrível. Eu quero compartilhar com vocês uma historinha bem rapidinha minha, particular minha, que a Grace contou um pouquinho dela, vou falar rapidão o meu. Eu fumei, mas eu fumava de sem vergonha. Porque eu fumava, mas não tinha aquela necessidade de fumar. E daí, aí eu fumei, aí eu gravidei do Miguel, parei, beleza? Aí depois, a sem vergonha continuou. Aí eu fumei mais um pouco. Aí quando eu descobri que eu estava grávida do Gabriel, que é meu filho de 8 anos, eu peguei o resultado do exame positivo. Eu fumei meu último cigarro, sério mesmo, gente. E joguei fora e falei, acabou. Eu tive um fator emocional muito importante que fez com que eu parasse de fumar e acabou. Hoje eu detesto cheiro de cigarro, na boa. É sério. A maioria do povo que para de fumar não gosta de cheiro de cigarro. Não suporta. E eu falo para vocês que Na verdade, eu acho que nem o que fuma gosta, né? Ele se acostuma com aquilo ali. Então, por exemplo, quando eu recebo adolescentes, né, que já chega em mim com vício de cigarro, porque uma coisa leva a outra. Então, bebida, cigarro, droga. Sempre. Uma coisa vai levando a outra. Se ainda não começou, se prepara porque vai começar. Né? Então, quanto antes buscar tratamento, melhor é. Mas sempre, o que faz esse adolescente entrar nesse mundo dos vícios ali? É uma necessidade de pertencimento. Eu não sei quem eu sou, eu não pertenço, eu não me encontro na minha família, eu me sinto não olhado, não visto, não assistido, vamos dizer assim, e eu preciso pertencer a algum lugar. Então aí o amigo fuma, algum grupo, né? O amigo fuma, o amigo bebe, e, bom, eu já me sinto diferente, eu já acho que eu não sou necessário, eu já acho que eu não sou importante. Vou entrar nessa onda, porque eu vou ficar igual, eles me aceitam. Então, sempre existe uma carência por trás do vício. É sempre tentando fugir de alguma coisa que incomoda. A Luzia perguntou aqui, Luzia Ferreira, vício dos padrões de beleza impostos pela mídia. Sim, tem gente que é viciada em cirurgia plástica. Já fez cirurgia da cabeça aos pés e continua
Aí pode entrar também a distorção de imagem, né? Sim. A pessoa ela já está, mas ela não se vê. Ela olha para o espelho e ela vê algo totalmente diferente do que as outras pessoas dizem que ela é. Você é linda. Ela olha e fala, não, mas é quem que não está vendo? A criança, né? A criança Isso, e aí, ó, é a mesma coisa. Existe até aquelas pessoas que são viciadas em academia. É até engraçado, né? Tem gente que sofre para ir. E tem gente que não consegue sair. A pessoa, ela sacrifica o corpo, ela sacrifica tudo, então ela excede na quantidade de exercício físico, porque ela cria uma necessidade, uma dependência tão grande de fazer aquilo, de mostrar para alguém alguma coisa que ela não está enxergando nela, que aquilo se torna um vício muito grande, né? Então, a gente se vicia em coisas que são aparentemente saudáveis, mas se passa do equilíbrio, se torna prejudicial. É um vício. Então, nessa questão aí da estética, a pessoa que ela não consegue se enxergar a beleza dela por dentro, a beleza da história dela, ela não consegue se conectar com ela mesma, ela vai ficar nessa busca constante. Ela sempre vai querer mexer em alguma coisa, nada externamente vai estar bom. E o problema não é o externo, o problema é o interno. Então tem gente que se transforma da cabeça aos pés, aparentemente fisicamente, mas a mentalidade continua a mesma coisa. Essa pessoa nunca vai conseguir buscar aquilo que ela está procurando nas cirurgias, por exemplo. Né? É lógico que o que não está bom e dá para consertar, vamos consertar. Mas sem essa necessidade. O excesso, esse exagero. Né? Sim, tudo é equilíbrio, né? Eu falo que ser feliz é ter equilíbrio. Exatamente. E essa questão de se amar, de se olhar, é muito importante. Os meus clientes, né? 90% são mulheres. E eu trabalho muito com elas essa questão do amor próprio. E na minha sala tem um espelho bem grande. E eu falo para elas, feche os olhos e diga para você mesma, eu me amo profundo e completamente. Elas não conseguem. Aí eu pego e falo, vamos aqui na frente do espelho. Você vai se olhar no espelho e você vai dizer para você, olhando nos seus olhos, eu me amo profundo e completamente. Eu te amo. Elas não conseguem. Então é muito difícil você conseguir olhar e se amar. Homens também, tem homens com problemas, já atendi. Mas as mulheres, elas estão tão viciadas em se autocriticar. Ah, mas meu nariz não tá legal, meu rosto, meu cabelo, meu isso, meu aquilo. Que se você fala pra ela, você tá linda, ela fala, você tá querendo o quê? Ela não acredita naquilo. Eu já atendi uma mulher que tinha 30 anos que ela não olhava no espelho. Quando eu levei ela diante do espelho, que ela olhou, ela falou, ela começou a chorar. Ela se arrumava sem olhar no espelho. Como você se arruma? Ela fala, eu só amarro o cabelo, escovo os dentes, eu não me olho. 30 anos sem essa mulher se olhar no espelho. Pensa como é isso. Que dor que essa pessoa carrega dentro dela. Então tem que ir lá na criança. E foi lá na criança alguém que falou que era feia, que se ela olhasse no espelho, o espelho ia quebrar. Você não pode nem chegar perto do espelho, senão o espelho vai rachar, vai quebrar. Então, assim, é muito sério, né? Olhar aqui dentro e buscar isso aí. Por que que essa pessoa está achando um vício? Está buscando um vício, seja qual for, vício de chiclete. Tem gente que é viciada em chiclete. Se não estiver mascando alguma coisa ali, parece que não tá bom, é uma necessidade desesperada, né? De ter algo ali para se apegar. Eu tô afundando e eu preciso pegar em alguma coisa. Eu não vou conseguir nadar, eu não tenho força para nadar, para sair daqui. Eu tenho que me apegar. Mas apegar a quê? A quem? A que preço, né? A que custo é isso para minha vida? Exatamente. Eu sempre faço, eu acho que a pergunta mais importante quando a gente vai falar de vício, eu costumo nem perguntar qual é o seu vício. Eu nem faço isso. Eu pergunto qual é a sua dor. Porque se eu sei qual é a dor, se eu ajudo essa pessoa a descobrir qual é a dor, ele já vai entender o motivo que ele procura o vício. E uma outra pergunta importante é, o que esse vício te traz de bom? Porque conscientemente a pessoa fala assim, não me traz nada de bom. Mas para a criança ferida dentro dela, traz algo maravilhoso. Enquanto essa pessoa não aprender a dar
esse prazer que essa criança precisa de uma outra forma, ele nunca vai conseguir se libertar desse vício, né? Sim. Então, a gente precisa ter essa ideia, né? É a mesma coisa, vícios de pornografia que vocês comentaram. E até, eu já atendi pessoas, homens, que eles sentem, é um vício, né? De trair. Eles precisam se relacionar com várias mulheres, né? São casados, muito bem casados, mulheres lindas, né? Uma vida estável. E por mais que ele saiba que ele está jogando tudo para o alto, que a vida está desmoronando, que ele pode perder absolutamente tudo, a pessoa tem uma dificuldade muito grande de se livrar daquilo, né? E aí o outro parceiro fala, é porque é falta de caráter, é sem vergonhice. Pode até ser, a partir do momento que entende que aquilo é um vício e não vai se tratar. Mas quando a pessoa fala, olha, eu preciso de ajuda, porque isso vai acabar com a minha vida. Sozinha eu não estou conseguindo. Então, na grande maioria das vezes, são homens que não acreditam na capacidade que eles têm. São homens que eles olham para a esposa, geralmente, e eles acham que a esposa é muito melhor do que ele. É como se ele não se sentisse suficiente. São homens que na infância foram crianças que não foram elogiadas, que foram cobradas, sabe? Que foram reprimidas. Sim. Então, quando a pessoa vai ter um caso extraconjugal, o que a amante, por exemplo, faz? Elogia. Ela está ali para isso, é o papel dela, não é? Isso enche o ego daquela criança, daquele garotinho ferido. Né? E isso faz com que a pessoa ache prazer naquilo ali. Tem homens que eles nem chegam a ter uma relação carnal. Ele mantém um contato para ficar contando, para ficar falando, e para a mulher do outro lado ficar enaltecendo ele. Porque essa forma faz com que ele fala, poxa, eu não sou, sei lá, uma porcaria do jeito que eu achava. Olha aqui. Tem alguém que me elogia. Né? Então, isso é uma doença e precisa ser tratado. Olha que incrível que você trouxe. Outras pessoas, em qualquer tipo de vício, também seguem um padrão, né? Meu pai fazia, meu avô fazia, então eu tenho que fazer. Vícios de diversas formas, né? Minha família inteira, meu avô, meu pai, meu bisavô, então comigo vai ser igual. Ela já aceita aquilo e segue o padrão daquela família, daquele hábito, né? Que não é bom. E às vezes até fala, é mais forte do que eu. Eu não consigo. É mais forte do que eu. Que envolve outras coisas, né? Envolve parte de crenças familiares, sistema, enfim, uma infinidade de motivos. E ainda tem literatura que traz que o vício é genético, gente. O vício não é genético. Por que não é genético, Luciana? Porque ninguém nasce com um gene de um viciado. O vício, mas o meu pai teve, o meu avô teve, o meu tataravô teve. Porque comportamentos são vistos e ensinados, é um ciclo. Sim, né? Exatamente. Então, eu vou acreditar que aquilo é normal. Aquilo que eu vou ter como exemplo na vida. Né? Ou eu vou me tornar uma pessoa igual, ou eu vou me tornar uma pessoa que tem aversão de qualquer pessoa que tem aquele comportamento igual. Isso mesmo. São duas vertentes, né? Ou eu vou repetir ou eu vou repelir. E aí, dentro da pessoa, ela define. Eu vou fazer igual ou eu vou fazer diferente? Em algum momento é ela que define. Sim. Tá acima simplesmente da repetição, né, de padrão. E o vício, ele nunca vem sozinho, né? Um vício nunca vem sozinho. Então, muitas das vezes... Geralmente não. Muitas das vezes também, a pessoa que ela tem um vício de cigarro, ela também tem bebida, né? Sim. Ou, às vezes, eu vi um caso de um rapaz que tinha vício na cocaína, em pornografia e no cigarro, mas ele não dava muita importância para o cigarro. O caco de vidro no pé dele era o vício da cocaína e da pornografia. E é uma coisa muito interessante falar que quando a pessoa ela começa a fazer uso, o primeiro trago,
ou ao primeiro uso, ou ao primeiro vídeo que assiste, ele tem um impacto. E da próxima vez que ele for consumir aquilo, ele tem que dobrar a utilização daquilo, ele tem que ver algo mais, que causa mais, Sim. impacto, né? Mais impacto, e assim vai aumentando. E aí, esse é o caminho. O vício realmente, a palavra logo diz, ele traz todo esse peso, né, para a pessoa. Então, a pessoa realmente tem que querer se tratar, mas como ela disse, nós, enquanto hipnoterapeutas, quando vem para a conversa, nós mostramos tudo isso aqui que nós estamos falando hoje, né? A respeito de que a maioria dos traumas de todos nós aí tá lá na infância. Né? Exatamente. E é tão lindo, porque quando a pessoa ela consegue entender isso, né? Aquilo que já não tinha mais esperança, aquilo que ela já achava que não tinha mais jeito, ela começa a enxergar que tem. Né? E aquilo que parecia ser tão difícil, tão doloroso, a pessoa começa a entender que vai ser um desafio, mas é um desafio que não precisa doer tanto. E que é possível. E é possível. Exatamente. É possível. Exatamente, porque acha que eu tenho recebido essa semana, por conta da live, várias consultas, né? Assim, no WhatsApp, as pessoas perguntando como é. Aí eu sempre pergunto, é para você? A maioria, não, é para o meu filho. É para o meu filho. É para o meu filho. Aí eu pergunto, mas o seu filho quer ser tratado, né? Seu filho, tudo tem um preço. A família é muito importante, o envolvimento, claro, mas o preço a pagar é dele. Ah, então, eu acho que ele não quer. Eu falo, venha, né? Como você falou, venha, vamos fazer uma análise, vamos conversar. E depois essa pessoa, ela decide se ela quer realmente ou não. Eu digo, eu prefiro tentar fazer algo do que permanecer num lugar que eu já sei que está me fazendo mal. O não eu já tenho, então eu sigo adiante, para que consiga qualquer pedacinho assim que é melhor do que onde eu estou, nossa, já valeu a pena. E a gente sabe que o vício é perseverança, não é isso aqui, não é passe de mágica. Muitas pessoas acham que nós vamos pegar uma varinha de condão e assim, ó, plim, e pronto, vai sumir. Né? Tem muito mito. Ah, hipnoterapia é mágica, é coisa de outro mundo, você vai... Então, assim, não, é uma ferramenta maravilhosa que vai potencializar tudo aquilo que é necessário, mas você tem que fazer a sua parte, cada um tem que fazer, né? O hipnoterapeuta vai dar 110% dele ali, mas o paciente, o cliente tem que fazer a parte dele. E a família também, né? Isso. Eu falo assim, ó, a hipnoterapia ela é um processo de 4 mãos, né? É as nossas mãos e as mãos do paciente. Sim. Então a gente é só um instrumento, a gente é só aquela luzinha que vai levando a pessoa a descobrir realmente o poder que ela tem de se livrar daquilo que faz tanto mal para ela. Então eu sempre brinco, eu falo assim, olha, eu não gero milagres, eu não faço milagres, mas eu ajudo você a encontrar o seu, né? E é isso realmente que a pessoa precisa entender. Vamos supor, olha, a semana passada, nos últimos 15 dias, chegou 12 pacientes para tratar de vícios, dos mais variados. Dos 12, um foi por livre e espontânea vontade, foi sozinho. Olha, os 11 foram levados, entende? Luciana, e desses 12 todos iniciaram o tratamento. Porque eles entendem que aquilo vai resolver a vida deles. E deixa eu te perguntar, Lu, hoje você tem mais ou menos uma estatística, uma média de quais os vícios mais que aparecem mais, né? Para você, hoje, para consultório? Olha, tá muito equilibrado, sabe? Mas medicação, vício de medicação, principalmente do Zolpidem, é o que está aparecendo muito. Drogas, né? Tá aparecendo bastante. E internet, joguinhos e celular. É o que mais aparece. Os 3 mais. Pegando esse, né? E aí depois vem a questão também do consumismo. Isso é para mulheres. A grande maioria
das pessoas que vivem em consumismo são mulheres. Aquelas que compram sem ter o dinheiro, se endividam, esconde do marido, gera um problema em casa, né? Porque ela está comprando e é roupa escondida, esconde por comprar, porque a pessoa ela está tendo uma carência, uma falta, e ali no momento da compra, né, ela sai comprando. Ela compra roupa, ela compra pela internet, abre o site, entra na Shopee da vida, no Shein da vida, e vai comprando e vai comprando. Né? E isso depois gera um grande problema também. Então, consumismo, a grande maioria são mulheres. Agora, o restante, medicação, jogos, né, joguinho, internet, ali, celular e drogas, o maior público é masculino. Uhum. E drogas também, as drogas mais variadas. Das mais variadas? As mais variadas. Eu tenho um paciente que recebeu alta essa semana, graças a Deus, né? Foram 6 meses de tratamento. 35 anos, dependente químico de cocaína, crack, anfetamina, tudo injetável, aquelas balas, tudo. Bebida e cigarro. Olha já ficou internado mais de 10 vezes. E também estava com o vício do alprazolam, né? Porque era remédio que baixava a ansiedade ali, a pessoa tomava igual, andava até no bolso e tomava. Então, foram vários vícios que em 6 meses ele conseguiu se libertar de tudo isso, lógico, com a ajuda da hipnoterapia, e porque ele realmente fez a parte dele, que foi querer e acreditar. Olha que incrível. Exatamente. Inan Moraes. A hipnoterapia acessa vidas passadas, e depois a Flavimac, como se acaba com o vício do cigarro? 2 perguntas aqui para nós. Vamos lá. Quem vai responder? Das vidas passadas? Posso falar do cigarro primeiro? Fale. Sim, que tem mais a ver, né? Então, vamos lá. Como se acaba com o vício do cigarro? Da mesma forma que a gente elimina qualquer outro tipo de vício. Primeiro, você precisa querer se livrar daquele vício. Segundo, você precisa acreditar que é possível. E terceiro, você precisa buscar um tratamento que vai te livrar da causa que está gerando esse vício. Ou seja, a hipnoterapia é um dos métodos mais eficazes, que traz uma agilidade, uma eficiência muito grande no tratamento, porque a gente não trata sintoma, a gente trata a causa. O que te faz ser viciada no cigarro, porque o cigarro desestressa, o cigarro acalma, mas o que está fazendo você ficar estressada? O que está gerando esse acúmulo dentro de você? Né? Então, a gente trata isso. Então, quando a gente trata a causa, o sintoma desaparece e o problema é resolvido. Então, essa é uma maneira que tem de se eliminar tanto isso do cigarro como de qualquer outro. Exatamente. Então, essa outra pergunta aqui, a hipnoterapia acessa vidas passadas? Depende muito do paciente. Porque para nós, enquanto hipnoterapeutas, exatamente, é independente. Se durante a terapia o cliente identifica, o paciente, que é um arquivo de vida passada e está relacionado ao que ele trouxe hoje, nós vamos tratar o arquivo. Para mim, Graziele, hipnoterapeuta, é indiferente se ele realmente voltou, se na cabeça dele aquele registro ficou gravado como um registro de vida passada. Nós só vamos tratar, resolver, ressignificar, porque se apareceu para aquela pessoa é igual um sonho. Às vezes nós temos sonhos que falam, nossa, nada a ver. Por quê? O cérebro ele vai interpretar de alguma forma, ele vai trazer imagens aproximadas para tentar te mostrar algo que ele queria te passar. E nem sempre o sonho ele é coeso. E na terapia é a mesma coisa. A pessoa acessa um arquivo e para ela ali ela está acessando um arquivo de vida passada. Ok, o que acontece nesse arquivo? Você só vai resolver e liberar. Independente. Depende. Tem pessoas que acreditam e abrem esses arquivos? Tem pessoas que para elas nunca vai acontecer. Então cada caso é um caso. Tá? Para nós, a gente não entra nesse mérito aí, existe, não existe, é verdade, não é verdade, é religião, é mito. Para nós, a gente só vai ajudar o paciente no que ele trouxe para a gente ali no tratamento dele.
Exatamente. Eu acho que também vale a gente validar que a hipnoterapia não tem nada a ver Nada com a misticismo, ver com isso. Religião, nada disso. Nada a ver. Então, se você tem uma crença onde você acredita que você teve vida passada e você vive a sua realidade baseada naquilo que você acredita. Né? Então, tem gente que acha que o problema dela é fruto de um karma da vida passada. Sim. Eu não sou uma pessoa que vai divulgar a crença de absolutamente ninguém. Se aquilo é o que acontece, na verdade, existe ou não existe, é certo ou errado, não existe o certo e errado. Não existe o real imaginário, existe o que a pessoa decide acreditar. Se ela acreditar que o problema dela está lá na vida que ela teve em Marte, entende? Só que o que eu trago para os pacientes é o seguinte: qual é a vida que você está vivendo? Não é essa vida? É, não é de hoje. agora. É agora. Então vamos resolver essa vida aqui. Vamos gastar tudo que você tem de energia, de desejo ali, para resolver essa vida. Não importa o que você acredita que foi. O que importa é o que você está sendo e o que você quer ser. Né? Isso mesmo. Então, isso que é importante. Bom, mesmo. Nós estamos chegando ao final aqui, né, da nossa live. Falamos já, um pouquinho, né? Rapidão. Falamos um pouquinho sobre vícios e foi muito importante porque eu sei que cada um que está aqui acompanhando a gente ou quem vai assistir a gente no replay, né? A Luzia, ninguém nesse mundo é insubstituível, mas você pode se tornar inesquecível. Roberta Coelho, você me auxiliou na hipnoterapia, minha de maneira inesquecível. Que linda! Que lindo! Ai, gente, a gente se emociona. É incrível, assim. Muito obrigada. Ó, menina, você fez eu ficar emocionada. Acessou aqui. Mas olha só, todo mundo tem uma história, conhece alguém, porque assim, o vício, quando nós falamos de cigarro, até que é amenizado. Infelizmente, nós temos um programa na rede aberta aí, que passa todo começo de ano, que eles vêm há mais de 20 anos, deixando muito claro que o vício na bebida ali, tomar um monte de cachaça é normal, né? Gente, não é normal. Não é ficar se embebedando que é um vício, que também é uma fuga. Esse vício que prejudica quantas famílias no Brasil? Quantas pessoas deixam de comprar um alimento para dentro de casa para investir aí no vício? Quantas não só com pessoas bebida, morrem? Quantas pessoas morrem por conta do vício? Porque o vício alimenta, quando nós vamos para drogas pesadas, o vício alimenta a parte ruim aí da parte do crime, enfim. E aí, você, infelizmente, quando a pessoa é vítima do vício, é toda uma família inteira ali que está sofrendo junto. Está todo mundo sofrendo junto. Então, existe sim tratamento, né? A Luciana, quando eu fiz o convite para ela, ela prontamente falou, nossa, eu vou falar sobre isso. É importante nós falarmos, quanto mais nós falarmos, melhor, conscientizar cada uma de nós nas nossas redes sociais, ou também falar aqui dentro do Hipnopapo, sempre está falando sobre isso, porque nós podemos oferecer esse tratamento para as pessoas. Cada uma de nós aqui, através da hipnoterapia. E eu deixo esse meu recado para vocês aí que estão nos assistindo. Luciana, quer deixar um recado seu? Depois, Grace, dá um recado seu para a gente poder encerrar. Quero sim. Vou pegar esse gancho aí que você comentou, que tem muita gente que acha que ter vícios é normal, né? Não é normal, é comum. Luciana, qual é a diferença do comum e do normal? O comum é o que está todo mundo fazendo de forma rotineira e constante. O normal vem de regras, né? É normas. Então, aonde que está escrito que você precisa ser dependente de algo para conseguir fugir de uma dor que você pode resolver? Então, o que é comum vai te prejudicar. Então, busque o normal. E o normal é ter equilíbrio. Então, a hipnoterapia pode realmente transformar, restaurar a sua vida. Então, eu acho que a hipnoterapia, todo mundo deveria ter a oportunidade de fazer. Eu concordo. Hoje mesmo eu atendi uma jovem de 21 anos, né? Tentativa, mais de 5, 6 vezes de suicídio, de uma depressão profunda. E depois da primeira sessão, ela falou assim, Luciana,
eu não sei explicar o que eu tô sentindo, eu só sei que eu tô com vontade de gritar pro mundo, que todo mundo tinha que fazer e passar por isso, porque é algo que eu nunca senti na minha vida. Eu enxerguei novamente que eu posso viver. Então, gente, a gente como profissional é tão gratificante ouvir isso, né? Eu falo assim, Deus, ele... Até quando Jesus andou na Terra, que ele precisou de 12 discípulos para auxiliar ele, não é? Então, Deus dá capacidade de cada um que tem essa missão, né? Que tem esse dom ali, de poder ajudar, de transformar, de mostrar para as pessoas que elas não precisam ter uma vida de porcaria, que elas não são o vício, mas elas podem ser maior do que o vício. Então, não fuja dos seus problemas. Aprenda a encará-los e aprenda a superar. Isso mesmo. E aprenda que você pode buscar ajuda. Algumas pessoas acham que, para mim não tem jeito, para mim não dá, eu não consigo, eu tenho que passar por isso sozinho, eu vou dar conta. Não, busque ajuda. Buscar e acharei, bater e a porta abrirá. Então, busque ajuda. Tem muito profissional bom e cada um de nós vai dar o nosso melhor para ajudar você que precisa de ajuda. Vai acolher, vai ajudar, para depois a gente olhar. Nosso maior prêmio é ouvir isso, né? A minha vida se transformou. É incrível. Minha vida mudou. Hoje eu vivo. Hoje eu estou vivo. Porque isso me ajudou. E para mim isso não tem preço. Não tem dinheiro que pague, né? E é gratificante. Gratidão a cada um de vocês que esteve aí na live. Gratidão, Luciana. Gratidão, Rô, por mais um dia. A todos que apareceram ali. Patrícia. Nossa, muita gente. Foi entrando, saindo, né? Mas gratidão a todos vocês. Todos. Luzia, Eliane, até a Cibele entrou, Cibele Mamura. Gratidão a todos vocês. Luan, Luciano, Márcio, Débora Ramos, Rosimeire, Iná Moraes, Cássia, Lulu, Flávia, Eunice, Lu Fransilva, Cássia, Luana, Bergamotino. Gente, muita gente. Gratidão, Gratidão a todos vocês. Eu espero que realmente tenha ajudado um pouquinho aí a cada um. Eu também quero agradecer de vocês, meninas. Estou muito feliz por estar participando aqui com vocês, né? Trazendo um pouquinho mais de informação para as pessoas. E muito obrigada, estou à disposição sempre que vocês precisarem. Muito obrigada, gente. Um beijo no coração de vocês. Luzia, você é fantástica, viu? Gostei muito do que você falou e me deixou emocionada, viu? Beijo, meninas. Luciana, muito obrigada por estar aqui. Grace, um beijo no coração de todos. Beijo no coração de todos.